Diversos caminhões carregados de cristais de mana seguiam rumo a Tóquio, no Japão. Ao chegarem, começaram a descarregar os cristais ao redor do portal de Rankies, que havia se aberto na cidade. O caçador de nível nacional Yuri Orloff acreditava que 200 mil toneladas de cristais devessem ser o suficiente para saturar a região com mana. Ele anunciou que ativaria uma barreira no portal e espalharia os cristais em volta. A barreira absorveria a energia dos cristais, mas Yuri confessou sentir algo estranho no ar. Um dos agentes da Associação de Caçadores do Japão perguntou o que havia de errado. Yuri respondeu que estava com uma pulga atrás da orelha, afirmando que a barreira estava funcionando perfeitamente, mas parecia ter alguém por ali. Com sua postura imponente, o caçador de altíssimo nível sobrepõe sua voz no ar ao questionar quem estava ali por perto e qual seria o motivo de sua aparição. Um agente que estava com ele estava mais perdido que pinto no lixo e realmente não conseguia compreender muito bem a situação, mas continuava a observar a distância. Ninguém respondeu ao chamado de Yuri. E o agente comentou que já que a Dungeon Break aconteceria no dia seguinte, quem seria louco o bastante para ainda estar ali? Yuri, com um grande sorriso arrogante tampado em sua cara, comentou que ele não estava se referindo a uma pessoa. O jovem ficou surpreso. No alto de um prédio, atuando como um vigilante, apenas à espreita nós temos San Yu-Huan, o pai de Jinwoo, observando tudo atentamente. Ele murmurou para si que seria melhor ficar em estado de alerta, mas, pensando bem, não é tão estranho assim, considerando de onde vieram seus poderes. Com sua visão fixa no horizonte, ele continua falando. Finalmente as coisas começaram a se mover. A catástrofe de agora está prestes a acontecer, como estava previsto. O imenso portal de Rankies estava prestes a colapsar. Vários guardas protegiam o local, junto a tanques de guerra, e logicamente que a cavalaria principal estaria presente no local, os caçadores japoneses especializados em portais de Rank S. Entre eles, Kanaya Tawata questionou se era realmente necessário mobilizar todo aquele exército. Heiji Sugimoto, novo líder da guilda Draw Sword, declara que se por um acaso Yuri Orloff falhar, eles precisariam de tempo para que os caçadores pudessem se reorganizar. Kanai comentou que no fim das contas os soldados serviriam como escudos humanos. Por isso, o líder da guilda acaba refutando o comentário soberbo de sua colega. Heiji comenta que eles não seriam muito diferentes do que ela mesma estava dizendo. Enquanto isso, Yuri caminhava pelas ruas próximas, satisfeito com o andamento dos preparativos, acreditando que ele sozinho seria o suficiente para acabar com aquele portal. Ele pensou em como seria bom ser reconhecido como um caçador que selou sozinho um portal tão poderoso. Mas logo se corrigiu, dizendo que não deveria ser tão egoísta, afinal de contas, tinham muitos outros caçadores trabalhando por ali. Sorrindo, ele abriu uma garrafa de bebida para comemorar. O agente japonês alertou que o consumo de álcool era proibido ali, mas Yuri apenas riu e pediu que se acalmassem. Ele só estava bebendo para celebrar, já que estava prestes a dar o maior espetáculo de todos. Quando perguntou quantos caçadores de Rank S estariam de prontidão, o agente respondeu que seriam 15. Yuri achou um número pequeno para uma plateia tão importante. Ele também perguntou sobre os Estados Unidos e por que não haviam mandado reforços. O agente explica que um portal de Rank S apareceu em Maryland também. Não foi apenas aqui. Outros portais também se espalharam simultaneamente em outros continentes, afetando a Europa na Inglaterra e a Índia na própria Ásia. De repente, um sobressalto interrompeu a conversa. O portal começou a se romper. A tão temida quebra de dungeon havia começado, e agora os monstros poderiam invadir o mundo exterior. Enquanto isso, San Jinwoo, que havia perdido a consciência depois de enfrentar a dungeon dupla, finalmente acordou. Ele se encontrava em um hospital em um processo de recuperação. Logo depois, seu irmão de consideração Jinwoo entrou no quarto com os olhos cheios de lágrimas. Jinwoo, confuso, perguntou o que havia acontecido. Jinwoo então explicou que todo mundo temia que San Jinwoo tivesse morrido, já que ele permaneceu desacordado por 3 dias inteiros. A surpresa tomou conta de Jinwoo, que não fazia ideia que havia dormido tanto tempo. De certa forma, ele entendeu que seu corpo estava esgotado. Afinal de contas, ele não tinha descansado adequadamente nos últimos tempos. As imagens das pessoas que o arquiteto havia mostrado ainda perturbavam sua mente. Preocupado, Jinwoo perguntou ao amigo sobre a situação do mundo, querendo especialmente saber notícias sobre o portal de Rank S no Japão. Jinwoo então demonstrou um pesar silencioso. A cena muda, revelando o que acontecia em Tóquio. Soldados e caçadores japoneses estavam reunidos próximos ao local, completamente tensos. O pânico se instalou quando criaturas gigantescas começaram a emergir do portal. Em meio ao caos, alguns caçadores gritaram, apontando que um monstro de rank A, equivalente a um boss, estava saindo como se fosse apenas uma criatura comum. Diante da cena, Yuri Orloff permaneceu calmo e confiante. Sem hesitar, ele utilizou o mana dos cristais espalhados ao redor para erguer uma imensa barreira mágica, capaz de conter os gigantes. A barreira parecia sólida e resistente.
um dos gigantes atacou violentamente com seu machado, atingindo a barreira, mas Yuri apenas riu diante do impacto. Para ele, era quase uma piada imaginar que uma mera criatura de ranquear pudesse romper a sua criação. Porém, o verdadeiro perigo se revelou em seguida. Um gigante ainda maior surgiu do portal, lançando para longe o primeiro monstro como se ele não fosse nada. Esse novo ser era imenso, uma ameaça colossal que superava qualquer expectativa. Yuri ficou atônito diante da dimensão da criatura que surgiu. O gigante, sem hesitar, preparou um ataque devastador, e com um único golpe de sua lâmina monstruosa, conseguiu cortar a poderosa barreira que havia sido erguida para contê-lo sem nenhuma dificuldade. Voltando ao presente, vemos que Jinwoo já relatou até os mínimos detalhes para Jinwoo sobre a falha que foi a raid japonesa. Ao mesmo tempo, em outro local, o pai de Jinwoo havia novamente perdido a consciência em seu escritório, dormindo por exatas 23 horas e 46 minutos. Seu assistente atento estava preparado para levar ele ao hospital caso ultrapassasse as 24 horas de sono, seguindo as orientações de Yu Moon-han. Durante esse período, ele também recebeu duas notícias importantes. Uma paciente havia despertado do chamado sono eterno e era a mãe do caçador Sang Jin-woo. E além disso, sua filha Yo Jin-hee havia vindo visitá-lo. Enquanto isso, no cenário caótico da raid japonesa, Yuri foi violentamente arremessado pelo gigante. O poderoso caçador estava sem acreditar no que encontrava à sua frente. Sua arrogância de mais cedo estava sendo tomada por uma gigantesca sensação de medo, seguindo por uma paralisia ao perceber que seria devorado naquele momento. Sem ter como reagir, foi abruptamente engolido pela criatura. Canhões e helicópteros abriram fogo desesperadamente contra o monstro, mas nem mesmo os gigantes menores eram afetados pelos ataques. A chuva de projéteis era completamente inútil. Observando o cenário, Sugimoto reconheceu que os armamentos convencionais não surtiriam efeito contra inimigos daquela magnitude. Sem alternativas, ordenou que os caçadores de Rank S avançassem. A guilda Draw Sword partiu para o ataque, focando-se em cegar os gigantes para impedir seus movimentos. O plano parecia sólido, atacar diretamente os olhos para desequilibrar os monstros. No entanto, a estratégia falhou rapidamente. Kanai foi ferozmente levada por seu instinto de caçadora e partiu com uma investida em alta velocidade para atacar os olhos da criatura. Mas o que ela não esperava é que haveria uma surpresa nesse combate, pois apesar do tamanho desses monstros, o gigante demonstrou uma velocidade impressionante, contra-atacando com precisão e atingindo os caçadores ainda no ar. Kanai e os outros foram lançados para longe, sem chance de reação. Era evidente, aquele oponente ultrapassava qualquer expectativa. Sua força e agilidade faziam dele um verdadeiro pesadelo. Em meio ao caos, um dos helicópteros transmitia ao vivo a batalha pela televisão. Mesmo à distância, era possível perceber o desastre que se desenrolava, causando um enorme medo na população e encerrando o sentimento de esperança nas pessoas que acreditavam numa vitória de seus heróis. O mundo inteiro acompanhava com muita aflição, segurando o coração na mão, temendo que os caçadores não fossem capazes de impedir a catástrofe. Sung Jin-woo, assistindo a reportagem, refletia sobre o cenário. Se a situação continuasse daquele jeito, o destino do Japão seria o mesmo que o da ilha de Jeju. Completa destruição, colocando todo o continente em risco. Por isso, ele sabia que não tinha escolha. Ele precisava tomar as rédeas da situação o mais rápido possível. No entanto, sua irmã surge tentando impedir que ele fosse. Por mais que ele não tenha falado nada, a garota conhece muito bem o irmão que tem e sabe que ele estava prestes a dar uma de herói de novo, agora indo pro Japão, mas ele a tranquilizou, afirmando que não faria isso. Após tanto esforço, acreditava que merecia um momento de descanso. E como irmão mais velho, ele disse que ela não precisa se preocupar com ele nessa situação, pois tudo ficaria bem. Em busca de um pouco de paz, Jinwoo foi até uma praça e sentou-se num banco. Lá, conversou com Beru. Brincou perguntando se, enquanto vigiava Jinha, ela havia passado o tempo assistindo novelas, algo que seria um tanto óbvio. A formiga ama os doramas. Mas, indo para o assunto mais sério em questão, ele queria saber sobre o estado de sua irmã e recebeu a confirmação de que tudo estava bem. Jinha dormia tranquilamente todas as noites. Ainda assim, Jinwoo sentia que sua irmã não tinha superado o trauma do ataque à sua escola. Apesar de raramente tentar impedi-lo de participar de raids, ele percebia que no fundo ela ainda carregava o medo da primeira vez em que ele se arriscou dessa forma. Caminhando pela praça, Jinwoo refletia, perdido em pensamentos, sobre qual seria seu próximo passo. Subitamente, um carro se aproximou e Jinwoo foi levado até Yu Myung-han. No local, foi recebido por um homem que se apresentou como o presidente da Yujin Construtora. Ele deixou claro que, embora não acreditasse que dinheiro pudesse comprar tudo, reconhecia a importância de agir com respeito, especialmente diante de um caçador de Rank S, como Jinwoo. Com uma postura séria, Yu ofereceu a Jinwoo um cheque em branco, dizendo que aquilo deveria ser encarado como um gesto de sinceridade. Jinwoo rapidamente entendeu que o encontro não seria simples. Naquele momento,
percebeu que não poderia sair daquela sala se antes enfrentar uma decisão complicada. Curioso, Jin-Woo quis saber o que exatamente o presidente tentava comprar. Yu então revelou que sofria da mesma doença que acometera a mãe de Jin-Woo. Diante dessa revelação, Jin-Woo questionou se Jin-Woo tinha conhecimento sobre a condição do presidente, mas a resposta foi negativa. Até aquele momento, apenas 3 pessoas além do próprio médico de Yu sabiam da doença. Agora, Jin-Woo se tornava a 4ª pessoa a carregar esse segredo. Buscando um tratamento para a enfermidade, o presidente havia se deparado com a história da mãe de Jin-Woo, o que o levou até ali. Com sinceridade, pediu a ajuda de Jin-Woo, prometendo jamais esquecer dessa colaboração, caso ele aceitasse. Tóquio havia se transformado num verdadeiro inferno. A Dungeon Break devastou toda a cidade, deixando-a em chamas. Nos céus, a bordo de um helicóptero, repórteres registravam a destruição com medo e incredulidade. A sensação era de que toda forma de vida humana estava sendo apagada da existência. Gigantes caminhavam pelas ruas em ruínas, devorando qualquer pessoa que encontrassem. Apesar do terror, os repórteres se sentiam relativamente seguros. No entanto, uma figura colossal permanecia próxima ao portal, diferente dos demais que vagavam pela cidade. Esse gigante, maior que todos os outros, parecia estar aguardando algo, ou alguém. Observando com atenção, um dos repórteres comentou que aquele ser dava a impressão de nem estar realmente vivo. Seu corpo respirava e se movia, mas de forma tão automática que parecia seguir padrões programados, como uma máquina. O colega concordava, mas ponderava que, se fosse mesmo uma máquina, as armas humanas teriam sido eficazes contra ele. O fato era que apenas 2 dos 31 gigantes haviam sido derrotados até então. Já se passavam 2 dias desde o início do desastre, e pairava a dúvida se os caçadores conseguiriam conter os monstros antes que o país inteiro fosse exterminado. Enquanto isso, na Coreia, Jin-Woo foi tomado pela preocupação. Jin-Woo havia acabado de lhe anunciar que partiria para o Japão para enfrentar os gigantes. Jin-Woo, visivelmente aflito, questionava se Jin-Woo realmente tinha visto as notícias. Aquilo era muito mais grave do que o incidente na ilha de Jeju. Jamais haviam registrado monstros daquele tamanho. Ainda assim, Jin-Woo via a situação como uma oportunidade. Se conseguissem derrotar os gigantes, a reputação da guilda alcançaria um novo patamar. Em pensamento, ele refletia: se até o Jin-Woo, que sempre aceitava suas decisões sem questionar, estava tão preocupado, então o perigo devia ser real. Jin-Woo, determinado, fez um pedido. Queria acompanhar Jin-Woo nessa missão. Desde o incidente do Portal Vermelho até a raid na ilha de Jeju e o Covil Duplo, todas as grandes missões haviam estampado as notícias e em nenhuma delas o Jin-Woo aparecia do lado do Jin-Woo. Era algo que o envergonhava, mas ao mesmo tempo, seu maior orgulho era estar ao lado do seu amigo. Jin-Woo hesitou, considerando que aquele tipo de aventura não era algo que o filho de um magnata deveria enfrentar. No entanto, Jin-Woo insistiu. Apesar do medo, ele afirmava que confiava plenamente em Jin-Woo, até porque, se ele estivesse ao lado do Jin-Woo, não haveria com que se preocupar, já que o maioral de todos estava ali para defendê-lo. Jin-Woo sorriu, mas logo deixou claro que tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Não fazia sentido para ele ir ao Japão naquela situação. Orientou Jin-Woo a voltar para casa e descansar, reconhecendo que seu amigo havia feito um bom trabalho até ali. Ao se afastar, enquanto caminhava pelas ruas, Jin-Woo refletia sobre sua força. Embora não tivesse utilizado seus soldados das sombras na última luta, a energia que enfrentou vinda do arquiteto era semelhante à sua própria. Agora, estando acima do nível 100, ele sabia que o mundo era vasto e que inevitavelmente existiriam inimigos ainda mais poderosos. Essa constatação o fazia entender que não deveria carregar sozinho o peso de salvar o mundo. Afinal, não era um herói. Pelo menos não se via dessa forma, acreditando que diante de todo o planeta, poderiam existir outros caçadores tão fortes quanto, que pudessem salvar aquelas pessoas. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe preparando o jantar. Questionou sobre sua irmã, mas foi informado que Jin-Ha não estava com fome naquele dia. Mesmo com o ambiente tranquilo, Jin-Woo sentia que precisava fazer escolhas difíceis. Lembrou-se então da conversa que teve anteriormente com Yu Myung-han, o pai do seu amigo. Naquele encontro, Jin-Woo se recusara a aceitar o cheque em branco que lhe foi oferecido. Disse que não poderia ajudar, e diante da insistência do presidente sobre como sua mãe havia sido curada, Jin-Woo foi claro. Se soubesse como estivesse disposto a vender essa informação, já teria feito isso. Yu Myung-han entendeu a resposta e Jin-Woo se retirou. Enquanto descia no elevador, refletia sobre o homem. Embora fosse o pai de Jin-Woo, Jin-Woo não o conhecia de verdade. Não sabia se realmente estava doente ou se tramava algo. E como havia uma quantidade limitada da água sagrada, ele precisava ser extremamente cauteloso. A oferta era tentadora, mas insuficiente para convencer ele. Se tivesse que decidir naquele momento, a resposta seria manter o que era mais importante em segredo. Ainda perdido em seus pensamentos, Jin-Woo avisou a mãe que sairia naquela noite,
Mesmo com a consciência de que haviam pessoas mais fortes no mundo, ele acreditava que não deveria se preocupar. Desde que continuasse evoluindo, participando das batalhas e aprimorando suas habilidades, alcançaria novos patamares. Sua mãe, por outro lado, sorria com certa nostalgia. Comentou que o pai de Jinwoo também saía de casa às pressas durante as refeições sempre que recebia alguma ligação sobre algum incêndio. Com carinho, ela se ofereceu para ajudá-la a preparar sua mochila depois que terminasse de comer. A mãe de Jinwoo compreendia que seu filho enfrentaria um enorme desafio, enquanto no quarto ao lado, Jin-ha ouvia em silêncio, deitado na sua cama. Jinwoo estava certo, a irmã ainda carregava o trauma do que presenciou no passado recente. Quando a noite caiu, Jinwoo se dirigiu até o quarto da irmã. Ela queria conversar, mas hesitou, sem saber como iniciar o assunto. Tomando coragem, compartilhou seus sentimentos, confessando que nos últimos dias esteve muito próximo da morte. Apesar de em todas as batalhas sempre ter caminhado entre a vida e a morte, dessa vez o perigo havia sido extremo. Ainda assim, retornou vivo e era muito grato por cada oportunidade de voltar para casa. Com um sorriso sincero, prometeu que voltaria mais uma vez. Enquanto falava, Jin-ha chorava em silêncio, escondida debaixo dos lençóis. Jinwoo, tocado pela emoção da irmã, agradeceu por ela nunca ter pedido que ele desistisse de seus caminhos. Mesmo que pedisse, ele sabia que ainda assim teria seguido, mas ouvir o silêncio de apoio dela o fortalecia. Naquele momento, as sombras surgiram ao redor de Jinwoo, envolvendo seu corpo. Eram seus fiéis soldados das sombras, prontos para segui-lo em mais uma missão. Ele sabia que não importava a distância, sempre protegeria sua irmã. Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, Go Gun-hee, participava de uma coletiva de imprensa. Ao seu lado estava Sun Jinwoo, o caçador de rank S mais poderoso do país. A decisão havia sido tomada. A associação, junto de Jinwoo, prestaria apoio ao Japão na crise da Dungeon Break. Jinwoo partiu rumo ao Japão acompanhado de seu inseparável aliado e companheiro de todas as horas, Jinho. Ele carregava uma mochila enorme, repleta de equipamentos para a missão. No aeroporto, a cena chamou a atenção. As pessoas se surpreendiam ao ver o par atravessando o saguão, enquanto seguranças formavam uma barreira para conter os fãs e repórteres que tentavam se aproximar. Naquele instante, a guilda de maior ascensão da Coreia se encaminhava como um sinal de esperança para os japoneses. Sun Jinwoo e seu irmão Jinho se preparavam para um dos maiores desafios de sua vida até então. Os soldados estavam resgatando os civis feridos, quando um deles informou que, infelizmente, não haveriam quartos suficientes para todos. Apenas mais 3 ou 4 pessoas poderiam ser acomodadas. Um velhinho, entretanto, revelou que havia pelo menos 10 feridos naquele local. O soldado, com um tom impessoal, respondeu que agora não era a hora de se preocupar com aqueles que estavam à beira da morte. A situação estava ficando crítica, com os gigantes se aproximando rapidamente. Se permanecessem ali, todos corriam sério risco de vida. O casal de idosos, no entanto, se recusava a abandonar os outros feridos, exalando todo o seu altruísmo em querer ajudar os outros, mesmo que acabe custando suas vidas efêmeras. Determinados a protegê-los até o fim, decidiram ficar, mesmo com um perigo iminente. O soldado japonês, ao ver a coragem deles, decidiu permanecer também. Não poderia deixá-los para trás e sair sozinho. Ele sugeriu que todos entrassem no prédio, mas logo, 2 gigantes apareceram, causando pânico entre as pessoas. Os soldados começaram a dissipar, mas as balas não tinham efeito sobre os monstros. Um dos gigantes se preparava para atacar os civis e um soldado, em um ato heróico, se lançou à frente para protegê-los. Nesse momento, uma gigantesca sombra acertou o monstro, perfurando seu peito com uma lança feita de sombras, fazendo-o cair no chão. Os soldados estavam perplexos, se perguntando quem seria capaz de realizar tal feito. Quando se viraram, viram uma enorme criatura feita de sombras, conhecida como Dima, uma das entidades mais poderosas a serviço de Sun Jinwoo. A presença do monstro deixou os soldados japoneses perplexos, e foi quando Jinwoo apareceu, comentando que a situação estava perigosa demais para continuar naquela área, perto do hospital. Ele percebeu que alguns destroços estavam prestes a cair sobre o casal de idosos e, com um movimento rápido, usou seu escudo para protegê-los. Determinado a manter os civis em segurança, Sun Jinwoo agradeceu ao seu amigo e se preparou para enfrentar os gigantes. A batalha está prestes a começar. Jinwoo entra em cena em grande estilo, protegendo alguns civis e soldados dos ataques dos gigantes, utilizando sua poderosa e mais nova sombra, uma maga chamada Jima. A serpente ataca com ferocidade de forma impetuosa, perfurando um dos gigantes com a sua lança. Os gigantes não conseguem resistir ao poder dessa sombra, com seus corpos sendo atravessados por lanças em forma de tridente, até que finalmente caem no chão. Em seguida, Sun Jinwoo invoca uma de suas adagas negras. Ele corre sobre o corpo de Jima com agilidade e finaliza os gigantes, cortando suas cabeças com a lâmina afiada. Enquanto isso, a cena muda para o estado de Maryland, nos Estados Unidos, onde um portal de rank S se abriu. Alguns caçadores discutem a recente ida de Sun Jinwoo ao Japão
especulando sobre seu poder. Eles discutem as limitações dos caçadores e se questionam se ele realmente recebeu um segundo despertar, o que seria surpreendente, já que um poder assim pode ser perigoso. Alguns deles não acreditam que os insetos fracos de Sang Jin-woo possam ser comparados com os gigantes que ele enfrentou. As apostas então começam a surgir, com um caçador apostando seu iate que nosso monarca das sombras morrerá em um dia, e o outro apostando sua casa que isso ocorrerá em 2. Mas de repente, o caçador de ranking nacional, Thomas André, interrompe a conversa, perguntando se eles realmente acreditam nisso. Ele aposta com convicção que Sang Jin-woo irá sobreviver e oferece a sede da Scavenger como garantia. Esse com certeza é o cara que gosta de quebrar a banca, o terror de todas as casas. Thomas então muda o foco, sugerindo que deveriam se preocupar mais com o portal de Rank S que apareceu na região, já que a Dungeon Break vai acontecer no dia seguinte. Ele deixa claro que não sabe quantos de nós ainda estarão vivos após isso. Os caçadores ficam em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Thomas, conhecido por sua habilidade ímpar em quebrar o clima, é direto ao comentar que parece ser mais interessante lá no Japão do que em sua situação nos Estados Unidos. Apesar das dificuldades, ele estava confiante de que o dia seguinte também traria emoção. Enquanto isso, Tóquio estava sendo devastada pelas chamas. Os repórteres sobrevoando a cidade em helicópteros narravam o caos que se desenrolava. A cada palavra, o desespero era evidente. As invocações do caçador Sang Jin-woo estavam derrotando os gigantes, e as criaturas estavam sendo devoradas vivas pelas formigas invocadas por ele. Nas ruas, uma garotinha tentava escapar de um gigante que se aproximava rapidamente. Quando parecia que o monstro a alcançaria, uma sombra apareceu repentinamente, arrancando o braço do gigante. Era Igris, o cavaleiro mais honrado do Exército das Sombras, que brandia a espada do Rei Demônio para enfrentar o monstro. Quando o gigante tentava atacar novamente, Iron, o tanque das sombras, surgiu com seu machado de guerra, atingindo com força a cabeça do inimigo e derrotando-o sem dificuldade. Iron comemorou sua vitória com um rugido de prazer, claramente animado com seu recente aumento de nível. Nosso querido protagonista observava suas sombras batalhando nas ruas, aliviado por ver que a situação estava sob controle. Um dos soldados, grato por ter sido salvo, fez um gesto de agradecimento. Jin-woo, com um sorriso e um sinal de positivo, retribuiu o agradecimento. Seu japonês ainda não era perfeito, mas ele estava aprendendo. Mal sabia falar sequer um arigato. Em outras palavras, ele expressou sua admiração pelo soldado, chamando-o de bom e bravo guerreiro. Agradecendo novamente, o soldado foi orientado a se abrigar em um local seguro e levar os outros com ele. Jin-woo então se voltou para a batalha, com a determinação de que era a hora de intensificar os confrontos. Ele ordenou que os mortos se levantassem, desejando que as sombras dos gigantes se erguessem. Enquanto isso, o departamento de inteligência japonês monitorava as áreas que Sang Jin-woo já havia mantido a situação sob controle. Nagoya, Nakasukawa, Shizuoka, Takayama e Nagaoshi estavam agora sob controle. O progresso era visível, mas o presidente da Associação de Caçadores Japoneses, Matsumoto Shigeo, estava em choque. Ele sabia que Goto Ryuji tinha razão ao desconfiar das intenções de Jin-woo. Quando nosso protagonista havia olhado para ele no aeroporto, havia algo de diferente no olhar daquele caçador. Matsumoto ficou suando frio ao encontrar o caçador mais forte da Coreia pessoalmente. Ele o cumprimentou com respeito, mas foi direto ao ponto. A situação era crítica. Os gigantes estavam se aproximando de Osaka, e ele precisava que Jin-woo começasse a defesa da cidade. Embora reconhecesse a força do caçador, Matsumoto não acreditava que alguém pudesse deter os gigantes sozinhos. Enquanto isso, o Japão buscaria todo o tempo que conseguisse para pedir ajuda internacional. Jin-woo, em sua decisão, afirmou que não pretendia defender Osaka, o que gerou um espanto imediato entre os políticos presentes. Matsumoto Shigeo, surpreso e preocupado, questionou o que o caçador planejava fazer em seguida, sem acreditar que ele realmente estivesse disposto a enfrentar todos os gigantes sozinho. A tensão aumentava à medida que Jin-woo se preparava para tomar outra atitude. No campo de batalha, ele continuava sua missão, invocando as sombras de alguns dos gigantes derrotados. Como um caçador extremamente criativo e ótimo em dar nome, ele decide chamá-los de número 1, 2, 3, 4 e 5. Uma das suas sombras chegou com a notícia de que mais um gigante havia sido derrotado, o que levou Jin-woo a nomeá-lo como número 6. Ele então se preparava para usar a troca de sombras, permitindo que suas criaturas assumissem posições estratégicas em todo o Japão. Enquanto isso, ele comentou que Jin-woo poderia descansar, já que em breve ele retornaria. A batalha até aquele momento havia sido relativamente fácil, mas Jin-woo sabia que isso era apenas o começo. As sombras que ele havia espalhado por todo o país estavam auxiliando os caçadores na luta contra os gigantes. Em um local distante, Tusk usava suas chamas para enfrentar um dos monstros, com os caçadores dando suporte à sombra, garantindo a vitória com a ajuda de suas habilidades. Jin-woo, com sua energia abundante, estava confiante de que a vitória era certa, enquanto seus soldados seguiam com a luta. Em outro ponto, Tanque e seus ursos de gelo derrotavam outro gigante,
impressionando os caçadores de rank mais baixo com a facilidade com que eles estavam lidando com as ameaças. Jinwoo explicou que, embora os gigantes ainda vivos tivessem capacidade de regeneração, eles não eram páreo para suas forças. No entanto, o verdadeiro desafio estava em curso. Enquanto a quebra da Dungeon Rank S acontecia na sua localização, outros também se espalhavam pelo Japão, trazendo consigo criaturas ainda mais poderosas que ocupavam as cidades. Como resultado, a evacuação das pessoas e o combate a esses novos monstros eram inevitáveis. Isso tudo acontecia no 7º dia depois da Dungeon Break, uma situação caótica que só piorava. Caminhando pelas ruínas da cidade, Jinwoo avistava um portal ao fundo, e ao se aproximar, perceberam um gigante que o protegia. Em meio ao caos, uma figura se aproximou. Era Hanekawa, uma caçadora de ranqueada da guilda Draw Sword. Jinwoo, reconhecendo ela, perguntou se haviam outros caçadores por ali, mas ela confirmou que estava sozinha. A situação era cada vez mais imprevisível e cheia de desafios. Hanekawa era a única pessoa restante em Tóquio, e os danos causados na cidade eram inimagináveis. Os gigantes que haviam causado tanta destruição começaram a se mover para outras regiões. Para enfrentar essa ameaça, 17 caçadores de Rank S foram enviados, sendo 6 japoneses, 2 chineses, 3 canadenses, 2 indianos, 1 russo e 1 inglês. Eles foram divididos em 6 grupos para lidar com essa situação. No entanto, entre os caçadores de Rank S que perderam a vida, havia caçadores de peso, como o próprio Yuri Orlov da Rússia, Hanzao Akiko da guilda Evil Spirit e Lucas Royley do Canadá. Pela maneira como os gigantes agiam, parecia que sua força era muito superior à de um chefe de portal Rank A. Jinwoo, observando os acontecimentos, refletia sobre a gravidade da situação. Se 3 caçadores de Rank S haviam caído, era evidente que inúmeros caçadores de Rank A ou inferior também haviam perdido suas vidas. Enquanto isso, Hanekawa continuava a relatar os eventos. Ao todo, 31 gigantes haviam aparecido, e um deles estava seguindo seu destino em direção à China. Embora o Japão não tivesse poder de fogo suficiente para defender todo o território, graças aos esforços de Jinwoo, a maioria dos gigantes havia sido exterminada. Os que restaram estavam sendo mortos pelas sombras de Jinwoo, que ajudavam a limpar a área. Nosso protagonista, agora ciente da situação, entendia que o único gigante restante era o que protegia o portal. Ele também percebeu que a cidade devastada, em chamas, lembrava muito a dungeon do Castelo Demoníaco. A cidade dentro do Castelo Demoníaco havia sido criada pelo sistema, e seu arquiteto já estava morto, seu corpo destruído. Se a imagem do Castelo Demoníaco era uma pista do que poderia acontecer, então a única coisa que Jinwoo precisava fazer era impedir que isso se concretizasse. Jinwoo observou que suas sombras haviam chegado ao local, e sabia que era hora de agir. Entre os caçadores que estavam ali, estavam Kanae Tawaka, uma caçadora de Rank S, e Heiji Sugimoto, o vice-líder da guilda Draw Sword. Kanae parecia desinteressada por toda aquela situação, achando as batalhas uma grande chatice. Contudo, Heiji sugeriu que ela olhasse o lado positivo, pois ao menos haviam chegado até ali. Kanae reconhecia isso, mas não conseguia deixar de pensar que Jinwoo havia acabado de chegar em Tóquio e já havia quase dizimado todos os gigantes, enquanto os caçadores de Rank S do Japão mal conseguiam acertar um mísero golpe. Ela se irritava com a situação, considerando Jinwoo apenas um invocador, mas também sabia que ele estava longe de ser alguém comum. Nesse momento, as sombras de São Jinwoo se reuniram no local. Seu exército das sombras havia completado a tarefa de limpar as cidades atacadas pelos monstros. Igris, Iron e Tusk se ajoelharam perante seu mestre, enquanto Hanekawa, uma caçadora de Rank A, observava tudo muito surpresa. Logo, Tanque, o líder dos Ursos das Sombras, chegou ao lado de Jima, líder dos Nagas das Sombras, ambos posicionando-se à frente de Jinwoo. E voando rapidamente, surgiu Beru, a sombra mais poderosa do Exército das Sombras. Tanto Jinwoo quanto Hanekawa ficaram impressionados com a chegada de Beru. Nosso protagonista elogiou essas sombras pela eficiência e disse que eles haviam feito um excelente trabalho. Beru, com respeito, agradeceu ao seu mestre. Jinwoo então orientou a Jinwoo e Hanekawa que se afastassem da batalha, o que levou os dois a deixarem o local. Com um comando firme, Jinwoo solta sua icônica frase, ergam-se. E então, foi nesse instante que as sombras dos gigantes mortos se levantaram, formando agora um exército gigantesco, no sentido mais literal possível. Jinwoo, com uma voz autoritária, ordena que seus soldados avancem diante daquele desafio. Seu exército estava cada vez maior e com uma variedade enorme de criaturas à sua disposição. Eles avançavam impetuosamente com a missão de derrotar o gigante que guardava o portal. Em um piscar de olhos, as sombras se aproximaram do monstro, enquanto Jinwoo observava de longe. Foi então que os olhos do gigante brilharam com uma intensidade vermelha, e Jinwoo sentiu uma onda de surpresa e apreensão. Um imenso poder cortou o exército das sombras, vindo da espada do guardião da dungeon. O impacto foi tão forte que os prédios e até o chão foram divididos ao meio.
Jin-Woo então percebeu o quão formidável era esse inimigo. Em um único golpe, o gigante derrubou mais de 100 sombras. Sua presença era imensa, e a mana que ele irradiava era poderosa o suficiente para assustar o nosso protagonista, que pensou até em fugir, demonstrando o real perigo que era para ele estar ali. Isso, no entanto, fez Jin-Woo se entusiasmar ainda mais para a luta. A presença do inimigo era algo sem precedentes. No campo de batalha, Tusk conjurava uma magia poderosa, desferindo uma rajada de chamas no inimigo, intensificando ainda mais a tensão. Jin-Woo refletiu que apenas duas coisas poderiam ajudá-lo a superar o turbilhão de emoções que sentia naquele momento. Jin-Woo sabia que tinha duas opções: poderia fugir da origem daquela sensação e simplesmente ignorá-la, ou então cortar o mal pela raiz e enfrentar o inimigo de uma vez por todas. As chamas de Tusk atingiram o gigante inimigo, enquanto o gigante das sombras auxiliava no ataque. No entanto, o inimigo se mostrou muito mais forte do que o esperado. Com apenas uma das mãos, o gigante conseguiu se defender das sombras, cortando o gigante das sombras com a sua espada. As formigas, por sua vez, não se intimidaram e se prepararam para atacar. Elas subiram pelo pé do inimigo, começando a mordê-lo em um esforço para devorá-lo. No entanto, o gigante os chutou, se livrando das formigas com facilidade. Beru rugiu com força, pronto para atacar, mas Jin-Woo o impediu, ordenando que aguardassem ainda mais. Ele sabia que suas sombras mais poderosas estavam à espera de seu sinal. Em seus pensamentos, Jin-Woo refletiu que essa situação estava dentro de suas expectativas. Ele possuía mana suficiente guardada para o momento e sabia que precisaria que seus soldados atacassem mais uma vez para descobrir a verdadeira fraqueza do inimigo. Enquanto isso, o gigante destruía suas sombras com socos poderosos, e a mana de Jin-Woo era gasta para regenerar seu exército. As armas dos gigantes das sombras não conseguiam sequer ferir o inimigo, e os tridentes dos Nagas não conseguiam perfurar sua pele resistente. Jin-Woo logo percebeu que a mana emanava do corpo do gigante como uma armadura, que explicava sua confiança em não se defender. No entanto, um dos ataques de suas sombras conseguiu penetrar essa defesa. Determinado, Jin-Woo invocou sua montaria mais estilosa, Kaisel, e junto com Igris e Beru, partiram em direção ao inimigo. Beru foi o primeiro a atacar, alcançando a cabeça do gigante, mas o inimigo, assustado, se esquivou rapidamente da formiga. Enquanto isso, Igris, montado em Kaisel, empunhava a espada do rei demoníaco e começava a invocar poderosos raios. Com um movimento preciso, ele disparou um corte elétrico, esperando conseguir cortar a cabeça do gigante de uma vez por todas. No entanto, o gigante mais uma vez se esquivou. Jin-Woo, observando tudo, teve uma conclusão definitiva. Ele sabia como aquele inimigo operava. De repente, o gigante, com um movimento rápido, atacou com sua espada, cortando Kaisel ao meio. Mas Igris foi ágil, pulou para o braço do gigante, subiu por ele, avançou em direção à cabeça do inimigo e, com um golpe rápido, Igris disparou um ataque de curta distância. Mas o gigante tentou bloquear o golpe com a outra mão, segurando o corte elétrico. Enquanto o clarão da batalha iluminava o campo, Jin-Woo avançou com rapidez. O gigante, surpreso, tentou se defender, mas o nosso protagonista conseguiu cortar superficialmente um de seus olhos. Ele fica contente com esse pequeno resultado, já que era exatamente o que ele pensava e por isso não precisava se preocupar, já que tudo estava saindo conforme o planejado. Nesse momento, Beru usou suas garras para causar danos no corpo do gigante, e de repente, um corte profundo foi desferido em seu rosto. Jin-Woo então ativou sua autoridade do monarca e invocou todas as suas adagas, preparando-se para um ataque com toda a sua força. Controlando as adagas com sua habilidade, Jin-Woo atacou o rosto do gigante a partir de todos os ângulos possíveis. De longe, Jin-Woo e Hanekawa observavam a cena, e Hanekawa comentou que a batalha já não era mais entre um humano e um monstro, mas sim uma disputa feroz entre dois monstros. Jin-Woo, sorrindo, se sentiu orgulhoso de seu amigo, mostrando que realmente não precisa ter medo se ele tá do lado do Jin-Woo. O rosto do gigante estava agora completamente ferido, e Jin-Woo se preparava para o ataque final. Com um foco intenso, Jin-Woo ativou sua habilidade e preparou o golpe final. Ele avançou, cercado por suas adagas, e com precisão aplicou o ataque vital no gigante. O olho esquerdo do monstro foi completamente destruído. Jin-Woo ordenou que Beru atacasse também, e a Formiga das Sombras avançou rapidamente, seguindo as ordens de seu soberano. Beru adentrou o olho perfurado do gigante, enquanto Jin-Woo continuava a aplicar seu golpe vital, causando uma dor imensa no inimigo. Enquanto Jin-Woo atacava o gigante por fora, Beru o destruía por dentro. O gigante se via ficando frágil a cada segundo que passava e percebia que não lhe restavam mais forças, chegando ao momento em que ele desaba no chão. E Jin-Woo estava por surpreender a todos em seu mundo por derrotar a raid japonesa completamente sozinho. Então assim, a guilda coreana Ajin demonstrava sua força por completo, revitalizando a esperança de que a humanidade poderia sobreviver a todo tipo de calamidade existente.